abrir nossa Bíblia em Isaías 41, versículo 10. Se quiser acompanhar ali pelo telão, à vontade. Vamos ler todo mundo junto? Todo mundo pronto? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu fortalecerei e eu ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Esse é o tema. Medite sobre isso durante toda a vida. Não tema, não tenha medo, porque Ele está conosco. Não é por nós, não é pela nossa força, é por causa dele, por ele e para ele. Tá bom? Vamos seguir aqui com o nosso louvor. Se você sabe, canta junto com a gente.
porque nós confiamos num Deus em que nunca falhou e nunca falhará. Muito obrigado. Nós confiamos em Ti, Jesus, somente em Ti, Senhor. Achei um amor que não me deixa só, achei a
momento, Senhor, que é a Tua palavra, Jesus. Muito obrigado por estes lindos e gratos momentos, Senhor, onde nós cantamos juntos na Tua igreja, Senhor. Onde nós entronizamos Teu nome, onde nós, Senhor, batemos palmas, cantamos com alegria, Senhor. Muito obrigado, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que é muito, muito melhor, Senhor, estar na Tua casa do que estar em outro lugar, Jesus. Eu te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Bom, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 43, do verso 1 ao verso 7. É um texto muito conhecido de todos nós, mas eu tenho plena certeza que Deus há de falar de forma gloriosa ao meu e ao seu coração. Eu creio assim em nome de Jesus. Amém? Isaías 43, verso 1 ao 7, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergerão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. A chama não a atingirão, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em teu resgate por você, e Etiópia e Sabá, para que você foste meu, visto que você é precioso aos meus olhos, digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, erga-te, e ao sul, não te impeças de sair. Tragam seus filhos de longe e as suas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Que o Senhor nos nossos corações aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Eu vou pedir aos irmãos que projete aí o tema de nossa mensagem. A palavra de Deus diz: não tenha medo do futuro, né? O tema é igual: não temas o futuro, não tenha medo do futuro. Você tem medo do futuro? Me diga, você tem medo do futuro? De ficar velho sem dente? Tem? Não tem? Que bom. De ficar sem força? De ficar doente? Você tem medo do futuro ou não? Alguns de nós temos medo do futuro. Na verdade, existem muitas pessoas que têm medo de viver. Há muitas pessoas que têm medo de crescer. Há muitas pessoas que têm medo até de se relacionar, de amar. Nós, durante esses dias, vimos que você não deve ser preso pelo passado. E o pastor Vinícius diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para que estão diante de mim. Nós aprendemos nesses dias que nós não devemos ter medo do presente, porque em meio a situações adversas que pode acometer na minha vida e na sua vida,
Jesus é o Deus que acalma toda e qualquer situação. Ele é o nosso Deus que cuida de nós, Deus presente, Deus real. Foi o que o reverendo Juliano nos ensinou. E nos ensinou também, finalizou dizendo que a nossa esperança está no futuro, em um Deus que acalma o mar, acalma o Leviatã. E isso é glorioso quando nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que deseja que você não tenha medo de nada, ou que o medo em si não venha te impedir de viver em nada. O povo de Israel, irmãos, eles estavam vivendo um momento muito triste, um momento de muita dificuldade, um momento sem esperança, não havia uma perspectiva futura. Desde quando você lê o capítulo 40 até o capítulo 55, é um bloco de esperança. A palavra de Deus, de forma extraordinária, vai falar e encorajar o povo, fortalecer o povo, enfrentar o futuro incerto. Esse é o contexto onde Deus, de forma extraordinária, fala aos exilados, motivando para abraçar a fé e acreditando, para que eles possam acreditar que irão voltar para Jerusalém, restabelecer a cidade, a nação. O sábio profeta Isaías ecoou uma imagem do amor e do cuidado de Deus nesses capítulos, dizendo o quanto Deus é fiel, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos cuida, como Ele é gracioso, como Ele age com poder, com amor, com bondade. Apesar das circunstâncias adversas que fazia com que o povo não enxergasse um futuro abençoado. A ciência, ela diz, na verdade, que o medo faz parte de um ciclo doentio, vicioso, que leva a pessoa a se auto-sabotar. E há muitas pessoas que experimentam a autossabotagem na sua vida a partir do medo de algo que aconteceu no passado, uma decepção, uma perda, uma situação terrível, e essa pessoa tem medo de viver. Pode deixar que eu controlo aqui, estou na bênção de Deus. Obrigado, viu? Vou voltar. Agora, pois, eu disse que eu controlo, eu estou descontrolado. Na verdade, bom é o controle na mão de Deus. Não é verdade? Bom é o controle na mão de Deus. Então, há outras coisas que levam a esse ciclo. Por exemplo, tem gente que tem medo das cobranças, das expectativas dos outros. Tem gente que tem dificuldade de priorizar os objetivos da vida. Tem gente que tem uma baixa autoestima. Tem gente que tem medo de mudanças. Tem gente que tem uma falta de autocontrole. Tem gente que é tão insegura e por conta da insegurança tem medo de avançar, de crescer. Tem gente que tem tanta dúvida que não sabe nem o que quer. Quando alguém pergunta o que você quer ser, qualquer coisa serve. Não sabe, não tem a ideia. Tem gente que é totalmente desmotivado, cabisbaixo. A ciência diz que essas pessoas têm uma crença limitante. Muitas pressões sofridas durante a infância têm levado essas pessoas a viverem assim. E aí, o ciclo da autossabotagem, que começa com medo, basicamente, ela vai ter 4 áreas atuantes. É o medo, e ela tem medo, e aí ela perde algumas coisas, algumas oportunidades.
aí vem um sentimento de culpa, essa pessoa fica se sentindo culpada, porque eu não peguei, porque eu não fiz, porque eu não me permiti. Aí ela fica com raiva dela mesma, raiva de Deus. A projeção dela a respeito de si é uma projeção terrível, falha, distante dos princípios de Deus e da vontade de Deus. A junção do medo e da perda gera na vida dessa pessoa a ansiedade e angústia. A junção da perda e a culpa leva essa pessoa a ter mágoa, ressentimento e um sentimento de vingança. A junção da culpa e a raiva leva a pessoa a ser ciumenta, invejosa e a viver a jogar e fazer joguinhos. E a junção da raiva e do medo leva ao cinismo. E essa pessoa vira uma pessoa cínica. E ela vive o tempo todo assim. Ela não consegue avançar. Então o futuro é muito incerto para essa pessoa que tem medo, que perde muito, inclusive perde por causa do medo, e quando perde se culpa, e essa pessoa começa a ter raiva de Deus, raiva do pastor. Oh meu Deus, o pastor não olha para mim, se Deus me visitasse, e Deus está com ela, e ela não entende. E eu gostaria de citar ainda nessa introdução, antes de entrar no texto, alguns tipos de autossabotagem, tipo a vitimização. Essas pessoas, elas gostam de se vitimar, elas gostam de se sabotar, elas começam a procrastinar. Ela tem algo a fazer e diz, não, tem mais um tempo, dá para fazer depois. E vai procrastinando, isso é uma praga. Elas têm uma ideia de negação o tempo todo a respeito de si, são inconstantes e têm um sentimento de culpabilidade enorme. Então a ciência, ela vai ensinar o povo a quebrar isso. Se bem eu não concordo muito, mas vai a dica do que a ciência utiliza. Como quebrar isso? E ela diz que uma forma de você quebrar isso e ter um futuro bom, quebrando o ciclo da autossabotagem, é você ser o protagonista da sua vida. Isso é contraditório aos princípios de Deus. Isso é contraditório às verdades de Deus. Então ela diz, você conhece o seu propósito. Quebre o ciclo da autossabotagem. Saiba qual é a fonte da autossabotagem, o que causa isso. Trabalhe a sua autoestima. Aponte. Aposte. Eu estou ceguinho. Vou aumentar. Aposte em uma terapia. Deixe alguém cuidar de você, te aconselhar, te ajudar. Encare as mudanças com seriedade. Busque ser melhor possível. Veja o seu fracasso como algo natural. Valorize o que você tem de melhor e considere finais sob o ciclo da autossabotagem. Bom, pode servir para alguém, mas o que eu quero te ensinar é o que Deus ensina. E sabe quem conhece mais de coração, de futuro, de vida? É Deus que te fez. Então, o nosso Deus, no capítulo 43 de Isaías, verso 1, ele começa com uma palavra de encorajamento, para que o povo pudesse entender que é possível ter um futuro, mesmo vivendo uma situação adversa. Ele diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, Israel, não tenha medo, porque eu te remi, eu chamei pelo seu nome, tu és meu.
Ele começa declarando que o Senhor é o nosso Criador. É Deus que nos criou. É Deus que formou todas as coisas com o propósito da sua glória. Mas esse Deus que o criou, Ele vai usar de forma pessoal. Ele te formou. Esse Deus que te formou é um Deus que quer te dar razões para você não ter medo, nem do passado, nem do presente, nem do futuro. E a primeira razão que ele diz que é que ele é o seu Criador. Foi ele que formou a sua vida. Foi ele que teceu você no seio da sua mãe, no ventre da sua mãe. Foi ele que formou você como você é. Ele formou com suas próprias mãos. Mas uma razão para você não temer é entender que o Senhor te redime. Ou seja, que o Senhor te perdoa. Então não há motivo para eu carregar um sentimento de culpa, de algo pecaminoso, errado, contraditório aos princípios de Deus, carregar esse sentimento na minha vida, se o Deus Todo-Poderoso, que se deu na cruz, diz que eu estou perdoado, Ele me remiu, Ele me perdoou, porque Ele é o meu Deus. E é interessante que Ele dá mais uma razão no verso 1, porque não devemos ter medo. E a razão é porque somos propriedade de Deus. Ele diz: não tenha medo, porque eu te remi e chamei pelo seu nome. Você é meu. Você é propriedade de Deus. Então, por essa razão que Deus te criou, porque Deus te formou, porque Deus te perdoou e porque você é propriedade dele, você não precisa temer. Deus é o seu dono. Dono duas vezes. Primeiro, porque te criou e te formou. Segundo, porque pagou um alto preço para a sua redenção. Você é propriedade dele. Ele te chama pelo seu nome, porque Ele te conhece, Ele sabe exatamente quem é você, o que você tem vivido, como você tem passado, mas é necessário você entender de quem você é. Você é de Deus, e Deus diz que você é dele. Então, quando nós entendemos que pertencemos ao Senhor, essa é uma resposta maravilhosa ao medo. Podemos saber que Ele nos segura, que o nosso Deus nos protege, que o nosso Deus nos guarda, Ele cuida de nós. Podemos saber que Ele que nos criou, que Ele que nos perdoou, que Ele é um Deus do amor. Podemos entender, se Deus é por nós e nós somos dele, quem será contra nós? Então não temas o futuro. Sabe por quê? Porque Isaías dá razões para que você não venha a temer. Não tema o futuro. Por quê? Porque sabendo que o Senhor está com você. E o verso, você tem que saber que Deus está com você. E os versos 2 a 7 vai nos ensinar isso. Eu quero chamar a sua atenção primeiro ao verso 2. Diz assim: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passarem pelos rios, eles não te submergerão. Quando passarem pelo fogo, você não se queimará. E as chamas não o atingirão. É interessante esses versos, esse verso 2, porque ele diz assim: se você passar pelo fogo, é assim que Deus diz? Não, Deus diz assim: quando passares pelo fogo, ou pelas águas, e depois vai dizer pelos rios, e depois pelo fogo. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai ter momentos de tribulações, de dificuldades, de incertezas, de lutas, de provações, de adversidade. Quando você passar um momento assim, você deve lembrar
que Deus está com você. E quando você entende que você passa por rios, você entende que Deus está com você, que Deus é aquele que te protege, você não precisa temer o futuro, porque situações adversas virão sobre a minha vida, sobre a sua vida, muitas e muitas vezes, mas há um Deus que está conosco, que diz: quando você passar, eu vou estar lá. Isso na mente do judeu escravizado na Babilônia era algo muito forte, porque fazia o judeu lembrar de quê? Quando eles passaram pelas águas do Mar dos Juncos, ou Mar Vermelho. Quando eles passaram pelas águas, Deus fez com que eles passassem a pé enxuto. Essa foi a palavra de Deus. Diz ao povo que marche, não temais, passa, porque Deus está presente, é Deus que nos protege, Ele é o nosso Deus, e precisamos acreditar nisso. Mas quando traz a alusão de quando passar pelo rio, também vem na mente do povo escravizado, que no passado Deus agiu com poder e graça, quando eles foram atravessar o Jordão. As águas estavam muito forte, a correnteza, o rio estava transbordando, mas eles passaram a pé enxuto, porque havia um Deus Todo-Poderoso no céu, com a sua presença e com a sua proteção sobre eles. Dificuldades virão, mas a presença de Deus é aquela que nos fortalece, nos consola, nos ajuda, nos sustenta, nos ampara, nos abençoa. Deus está conosco em qualquer situação. As provas podem ser muitas, e às vezes enfrentamos águas, rios, águas tão fortes que parece que vai afogar, opressões externas de tudo que é jeito, incêndios mentais, emocionais, que parecem nos consumir. Mas a presença de Deus deve trazer consolo. O povo não lembrou disso porque não tinham experimentado isso de forma visível, que o nosso Deus é aquele Deus que está no meio do fogo, a retrato de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados no forno porque não se prostraram e adoraram ídolos, segundo Daniel 3, 19 a 25, e Deus estava no meio deles, Deus estava cuidando deles, Deus fez que nem o cheiro de fumaça tivesse sobre ele. Eles não experimentaram nenhum cheiro da fumaça. É interessante que Deus deseja que você entenda de forma clara e perfeita que Deus está com você. Quando você lê o verso 3, você diz assim: porque eu, o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito em teu resgate por você, e a Etiópia e Sabá, para que você foste meu. Quando nós lembramos disso e paramos e pensamos, sabemos como Deus usa, como o Senhor faz, a maneira que Ele trabalha de forma extraordinária. E o povo judeu sabia, porque no verso 3 o Senhor vai usar a expressão: eu sou o Senhor. A expressão que Deus falou a Moisés na sarça ardente, como ele deveria ser lembrado: eu sou o Senhor, seu Deus. O povo lembra que há um Deus que liberta, o povo entende que há um Deus
poderoso, um Deus que fez e é um Deus que pode fazer e irá fazer em meio ao seu povo, irá libertar como libertou no passado. Essa ideia do Deus da aliança, do Deus fiel, do Deus que cumpre, esse Deus é o Santo de Israel. Esse Deus é o Salvador. Esse Deus é o Deus que não mede esforço nenhum para libertar e abençoar o seu povo. E no verso 3, ele vai dizer que Deus não mede esforço nenhum, porque Deus dá o Egito, a Etiópia e Sabá pelo povo dele. Porque Deus é um Deus que ama o seu povo. Deus é um Deus que ama a sua igreja. Deus é um Deus que liberta. E Deus faz questão de trazer à memória o povo quanto Deus é um Deus libertador. Em uma das lives que eu fiz aí na época de pandemia, eu tive uma conversa com Jubal. Eu não sei quantos de vocês aqui assistiram, mas na conversa com ele, ele disse o seguinte, que a mulher separou a roupa para o Jubal vestir, caso ele viesse morrer. Mas ela nunca passou. Havia sempre uma esperança de restauração. E quando ele falava isso, ele disse que passava por muitas dificuldades ainda, de andar, de motora, hoje não mais. Mas o quanto Deus tinha sido fiel com ele. O quanto Deus agia naquele momento, quantas pessoas se colocaram em oração pela vida dele. E ele agradeceu isso, porque ele começou a lembrar, e aí nos bastidores eu conversei com ele, a lembrar da vida dele, o quanto Deus tinha sido fiel. E algumas vezes nós esquecemos do Deus da aliança, do Deus da promessa, do Deus da fidelidade, do Deus que age, do Deus que muda toda e qualquer situação. Mas ele entendeu isso. O povo de Israel entendeu a declaração de Deus. Êxodo 20 era muito presente na vida deles. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que declara: eu sou o Senhor seu Deus. Irmãos, quando nós como povo de Deus compreendemos, entendemos que servimos a um Deus da aliança, um Deus que é fiel, que promete, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus que se revelou, que se revela. Quando nós olhamos o quanto Deus pagou por mim e por você, nós ficamos estarrecidos e agradecidos de quanto Deus é bom. Aqui a menção de Isaías é que Deus dá 3 nações pelo seu povo, para abençoar o seu povo, para libertar o seu povo. Mas quando nós olhamos o que Deus fez por nós, a palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que não pereça, para que todo não venha perecer, mas tenha a vida eterna. Cristo se deu na cruz para que eu nele pudesse ter vida. Cristo se deu na cruz para que eu pudesse ser liberto. Cristo se deu na cruz para que eu fosse salvo, porque Ele é o meu Salvador. Cristo se deu na cruz para que eu fosse santo e santificado por Ele. Entenda o Deus que você serve, e quando você compreende isso, não há razão para temer o futuro, porque Deus está conosco. Você sabe o que Ele fez, e você sabe quais são as motivações de Deus. As motivações de Deus é porque Deus te ama, simplesmente, sem você merecer nada. Deus te ama. A palavra de Deus no verso 4 diz assim: visto que você é precioso aos meus olhos, digno de honra
eu o amo. Darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo. Verso 5: eu estarei com você. Irmãos, esse Deus olha para nós, olha para você. Dá para mudar esse texto e ler assim, dessa forma. Christopher, você é precioso aos meus olhos, digno de honra, porque eu o amo. Seu José, você é precioso aos meus olhos, digno de honra, eu o amo. Carol, Dinho, você é precioso aos meus olhos, digno de honra, porque eu o amo. Vinícius, Marcos e quantos outros? Você é precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amo. É o que Deus nos diz, o que motivou Deus se entregar na cruz, pagar um alto preço, foi o seu amor por mim e por você. Deus te ama. E dá para você incluir o seu nome aí. Porque quando Cristo se deu na cruz, Ele estava olhando para você, que é precioso aos olhos dEle. Ele é o Deus que te ama, Ele é o seu Deus. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos a grandiosidade do amor de Deus, que olhou para mim antes da fundação do mundo, que me predestinou, que me elegeu, quando eu nem sabia que viria. Quando Ele olhou para mim, ainda uma substância sem forma, Ele me amou e sabia que era eu que ia ali na frente fecundar o óvulo da minha mãe, porque Ele mesmo que fazia isso. Você é precioso aos meus olhos. Gilson, visto que você é precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Rosana, você é preciosa aos meus olhos, digno de honra, porque eu a amo. Que coisa linda! É o Deus que nos ama. Esse Deus que nos ama é um Deus que cuida de nós, é um Deus que trabalha ao nosso favor. Esse é um Deus extraordinário e magnífico. É o Deus do impossível, é o Deus presente, é o Deus real. Quando você lê o verso 5 e o 6, você vai ver que esse Deus é um Deus que nos ama, é um Deus que nos liberta, mas é um Deus que nos traz uma comunhão familiar, uma restauração familiar extraordinária. Ele diz que irá trazer os nossos descendentes de longe, dos confins da terra. Ele vai ajuntar todos. Porque Ele é um Deus assim, abençoador, que abençoa os que amam, abençoa a família daquele que o ama. Alex, Deus te ama, Alex. E apesar das circunstâncias adversas e terríveis, Deus é um Deus da restauração familiar. Deus é um Deus do impossível. Deus é um Deus que opera no meu futuro e no seu futuro. Verso 7 diz assim: todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, sim, aqueles que eu formei e fiz. Eles poderiam ter uma esperança. Mesmo os escravizados na Babilônia, Isaías está dizendo, há uma esperança futura. Sabe por que há uma esperança futura?
Porque Deus chama você pelo nome. Porque você foi feito e criado para a glória de Deus. E Deus te formou com um propósito muito bem definido. E quando nós entendemos isso, nós temos uma esperança futura firmada no Deus que está traçado ou traçou o meu e o seu futuro, que um Deus que escreveu todos os meus dias foram contados e predeterminados, quando nenhum deles havia ainda, com um propósito, e o propósito é que eu pudesse glorificá-lo com a minha vida, com o meu ser, com tudo que há em mim, e há uma declaração maravilhosa de Deus, uma declaração futura, aqui dizendo que Deus te criou para a glória dEle, para o louvor dEle, para a exaltação dEle, em qualquer momento, em qualquer situação, em meio à tribulação, você deve viver o propósito de Deus, que é glorificar a Deus, hoje, aqui e amanhã lá com Ele nos céus. Aquele que criei para a minha glória, significa não apenas que Deus criou, mas que Deus deu um propósito, um sentido à minha vida, à sua vida. Nós temos um Deus que nos dá norte, direção, sentido de vida, e o sentido é glorificar a Deus, é não ser preso pelo medo do futuro, é não ser preso pelo medo do presente, é não ser preso pelo medo do passado, porque há um Deus que tem um propósito para a sua vida, e você deve glorificá-lo. Eu não sei como você está, e se você vive um processo de autossabotagem, mas hoje nós falamos das dicas de Deus, como vencer a autossabotagem, e só há uma possibilidade de vencer a autossabotagem. Qual é? É entender que o Senhor é o seu Criador. O Senhor foi aquele que te remiu. É entender que você é propriedade de Deus. É entender que Deus está com você, te protegendo e andando com você. É saber o que Deus fez no passado e Ele é poderoso a fazer hoje e no seu futuro. É entender que Deus te ama, é compreender que Deus te abençoa, é ter esperança em um Deus que te criou com uma finalidade bem específica. Quebre a autossabotagem, não com o que a ciência diz, mas com o que você acredita. A fé é a firme certeza de coisas que não se veem, mas se espera. E se você esperar que esse Deus é um Deus que muda toda e qualquer situação, é um Deus que liberta, é um Deus que te guarda em meio às pressões das águas, do rio, do fogo, é um Deus presente, é um Deus que te protege, é um Deus que não garante que você não vai ter dificuldades, mas Ele garante a presença dEle. É um Deus que fez no passado, pode fazer hoje. Deus pode te abençoar. Deus pode quebrar o ciclo do medo, porque Ele está presente. Ele pode quebrar o ciclo da perda, porque você acredita nos propósitos de Deus. Ele pode quebrar o ciclo da culpa, porque você é redimido pelo Senhor Jesus. Ele pode quebrar o ciclo da raiva, quando você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus te ama. Que Deus te abençoe. E viva um futuro sem medo, em nome de Jesus, mas um futuro de fé, acreditando no poder de Deus e no melhor de Deus para o seu povo. Amém? Vamos ficar em pé? O nosso Deus nos pagou um alto preço, para que eu e você fôssemos libertos.
E se eu e você somos libertos, não precisamos viver o passado e nem temer o presente. Precisamos viver um futuro com esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olhando o que Ele promete para nós lá nos céus e sendo abençoado aqui na terra, porque Deus é um Deus que abençoa a minha família, a sua família, em meio às tempestades da vida, em meio aos rios remotos, em meio às águas tumultuosas. Ele é o nosso Deus. Amém? Deus, em nome de Jesus, dá essa certeza ao seu povo, a certeza da tua presença, do teu poder, da tua direção, do teu cuidado, do teu governo, da tua libertação, do quanto o Senhor ama cada um que aqui está. Dá essa certeza, ó Pai, para que possamos ser libertos de todas as amarras que nos impedem de caminhar e vivermos um futuro com esperança, crendo no teu poder, crendo que o nosso Redentor vive e por fim ele se levantará. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa gerar fé na mente e no coração do teu servo, para a glória e louvor do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que cada um que está aqui, ó Deus, que vive esse ciclo da autossabotagem, possa tomar um passo de fé hoje e se lançar nas tuas mãos, ó Deus, entendendo que o Senhor é conosco, que o Senhor nos formou com o propósito de vivermos para a sua glória e glorificarmos ao Senhor com tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Transforma essa vida, liberta com poder e graça, é em nome de Jesus que oramos, ó Deus, na certeza da tua fidelidade e do teu amor, em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, amém. E em paz.